Yeah. Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou o professor Marcílio e essa videoaula é destinada aos alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nesse tempo de pandemia, alguns professores estão utilizando essas ferramentas para dar suas aulas. E na matemática também não poderia ser diferente. Então vamos lá resolver alguns exercícios. Então vamos lá para a primeira questão. Quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto R dos números reais? Que qualquer número existente ele faz parte dos números reais. Então, na aula passada, a gente viu que quando uma raiz enésima ela tem o índice, que é esse númerozinho aqui que fica em cima, certo? Ela tem o índice par, e o radicando, que é esse númerozinho que fica dentro, ele é negativo, não vai existir. Então a gente só vai ver aqui se essas raízes enésimas elas atendem a esse critério. Pronto, essa primeira aqui, ó, ela tem o índice 3 e o radicando negativo. Então, se o índice é ímpar, ela vai existir. Então, vou colocar um E para se existir e vou colocar um N se não existir. Então, essa primeira, ela existe. A segunda aqui é raiz quadrada de menos 1. Então, nós temos aqui o índice é 2, é um 2 aqui, quando é raiz quadrada. Só que ele não está sendo colocado aqui, porque raiz quadrada não precisa expressar. E o radicando, ele é menos 1. Se o índice é par e o radicando é negativo, então não vai existir. Essa próxima aqui, ó, nós temos o índice 4 e o radicando 16, menos 16, quer dizer. Então, se o índice é par, radicando negativo, não vai existir. Essa próxima nós temos o índice 5, que é ímpar, e aqui o radicando, que é par. Quando é ímpar, não tem problema, ela vai existir. Nessa próxima, temos o índice 10, o índice aqui 10, e o radicando 1, positivo. Então, se é um positivo e aqui é par, quer dizer que ela vai existir. Certo? Só não vai existir se for negativo e o índice for par. Essa daqui, ó, menos 125 é o radicando. E o índice é o índice 3. Então, o índice ímpar e o radicando negativo, ela vai existir. Só não vai existir se fosse par. Então, a questão está querendo saber qual é as raízes que não são definidas no conjunto dos números reais. Então, foi aqui a raiz quadrada de menos 1 e a raiz de índice 4 do menos 16. Essas duas elas não são definidas no conjunto dos números reais. Pronto, então vamos aqui para a questão número 2. Quais dos números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto R, que é os números reais? Então, raiz quadrada. A raiz quadrada, a gente sabe que ela tem o índice 2, que é o índice par. Segundo a regrinha, quando a raiz enésima ela tem o índice par e o radicando for negativo, não vai existir. Então, a gente só vai conferir aqui nas opções se é positivo ou negativo. Se for positivo, ele vai existir. Se for negativo, ele não vai existir. Então, raiz quadrada de 36, 36 é positivo, então ele vai existir. Vou colocar um Ezinho para existir e um Nzinho para não existir. Raiz quadrada de menos 64. Então, menos 64 é um número negativo. E o índicezinho a gente já sabe que é 2, então ele não existe, ele não vai existir.
Raiz quadrada de menos 81. Menos 81 é negativo e o índicezinho é 2, então ele também não vai existir. Raiz quadrada de 144, né? Raiz quadrada de 144 vai existir porque 144 é um valor positivo, né? E nosso índice é 2, então ele vai existir. Raiz quadrada de 10. Então, 10 é positivo, vai existir também. Raiz quadrada de menos 4. Menos 4 negativo, né? Então, não vai existir. Raiz quadrada de 100. Então, o 100 é um valor positivo, vai existir. Raiz quadrada de menos 9. Menos 9, como menos 9 é negativo, e nós temos o índice 2, que é um índice par, ele não vai existir. Raiz quadrada de 25 vai existir porque o 25 é um valor positivo. Então, voltando aqui à pergunta, quais dos números a seguir têm raiz quadrada definida no conjunto R? Então, os que têm seriam 36, certo? O 144 teria, o 10 também teria, o 100 e o 25. Esses números, eles teriam o valor, né, dos seus resultados definidos nos números reais. Terceira e última, né, para a gente fechar com chave de ouro, vamos resolver aqui alguns radicais, né, algumas raízes enésimas. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto R, né, dos números reais, calcule o valor de cada uma. Então, essa primeira expressão aqui, ó, raiz quadrada de 0,25. Né? A gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a raiz quadrada de 0,25 vai ser 0,5. Porque 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Raiz cúbica de 0,008. Então, a gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 0,008 vai ser 0,2. Porque se eu for multiplicar ele 3 vezes, né, essa vírgulazinha também ela vai se movimentar 3 vezes e vai dar 0,008. Pronto, aqui ó, nós temos a raiz quadrada de menos 8 elevado a 2. Tem uma regrinha, né, das raízes enésimas que diz o seguinte: quando um número, né, eu vou colocar aqui um número x, ele é elevado a 2, né, tá aqui um 2, o resultado, né, vai ser, quando ele é elevado a qualquer número que também for o mesmo número do índice, porque aqui a gente sabe que tem um 2 também, né? Então, esses números, eles tipo se cancelam, né? Esse cancela esse. E o que é que diz a regrinha? Que o valor, né, o resultado, vai ser o módulo desse número. O que é que isso quer dizer? Que vai ser um valor positivo, certo? Então, a raiz quadrada de menos 8 elevado a 2 vai ser igual a 8, independente dele ser negativo ou não. Beleza? Vai ser sempre um valor positivo. Essa outra aqui, ó, a gente não pode se confundir porque o sinalzinho de menos ele está fora do radical. Então, primeiro a gente vai calcular o que tem dentro do radical, que no caso, raiz quadrada de 100, qual é? 10, né? E depois a gente vai colocar, né, o sinalzinho de negativo, então dá menos 10. Raiz de índice 7, né, de menos 1. Então, a gente sabe que a raiz sétima de 1 é 1.
né? A raiz sétima de menos 1 vai dar menos 1. Até mesmo porque o 7 ele é um número ímpar, né? E se a gente for fazer, né, esse cálculo, fazendo o joguinho de sinal, vai dar negativo também. Raiz cúbica de menos 125. Então, a raiz cúbica de 125 a gente sabe que é 5, né? 125 positivo. A raiz cúbica de menos 125 vai ser menos 5. Porque se eu for fazer aqui, ó, o cálculo, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Se eu for multiplicar aqui, ó, 5 vezes 5 vai dar 25 positivo, porque menos com menos vai dar mais. Aí eu ainda vou continuar. 25 vezes menos 5. 25 vezes menos 5 vai dar menos 125. Porque mais, né, do 25 com menos do menos 5 vai dar o sinal negativo. Mais com menos dá menos. Então a raiz cúbica de menos 125 vai ser menos 5. Beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje, né, resolvendo essas questõezinhas, né, para os meus alunos do 9º ano. Né, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar no privado, né, do grupo, que eu vou ter o prazer de responder. Certo? Então, um cheiro, um abraço e até o próximo vídeo.